Tá gravando? Yes. Então, muito boa noite a todos e a todas. Vi que vocês já estão animados aí no papo preliminar. E eu desejo uma jornada muito boa, muito agradecido ao nosso convidado, Didier, né, que acho que fala, né? E nós estamos já bem adiantado, no segundo ano do Lumen, com vários grupos de concentração, né? Esse é o grupo do planeta vegetal, que toca muito o mundo que a gente vive, as dificuldades que a gente enfrenta e que tem trazido muitas contribuições com os convidados muito interessantes e tenho certeza que hoje vai ser mais uma noite dessas que vale a pena. Então, devolvo a bola para a Márcia e cumprimento aí o trabalho da Márcia e da Ana. Acho que o Rafael tem ajudado, mas ele está meio absorvido lá no Museu de Astronomia, não está aqui com a gente hoje, mas é um grupo muito bacana. Nós vamos ter no mês que vem, depois a Camila vai convidar todos vocês, vamos ter um debate especial do grupo que trabalha com é, Humanidades e Medicina, é um grupo novo, que começou mais recente, e que vão apresentar um trabalho bem legal, mais aberto para integrar. A gente tem trabalhos como hoje, que é de um grupo específico, e temos trabalho como esse que eu falei para vocês, das humanidades médicas, que é para todos os membros do Lumen. Então, espero que vocês voltem e ajudem a gente a construir um Lumen, trazendo alguma luz aí nesse mundo tão complexo. É isso, Marcial. Ok, eu vou falar rapidamente, então, antes de passar para o Didier. Primeiro, lembrando, né, que nesse semestre, depois da gente ter falado sobre várias plantas, sobre a terra e o manejo da terra, e etc., esse semestre a gente escolheu falar de algo muito importante, que é a água, né? E lembrando que uma questão que a gente discute quando fala das plantas e a terra e tal, discutindo monocultura e diversidade, biodiversidade, né? E o que leva à modificação do planeta de maneira geral, né? O Zé Luiz mencionou eventos abertos, né? O evento aberto do grupo de medicina, do grupo Planeta Vegetal. Em começo de novembro, a gente vai ter o professor Carlos Joly falando dos biomas do Brasil e as modificações devido às mudanças climáticas. Eu queria lembrar, estava lembrando, aliás, e vou contar um pouco para vocês, como que surgiu a ideia, né, de buscar alguém para falar sobre os aquíferos de maneira geral e o aquífero Guarani de maneira particular. Um mês e meio atrás, eu acho, ou dois, eu recebi meus amigos Pedro, Wagner e a Natalina, que estão aí presentes em Araraquara, e a gente estava andando pela cidade apresentando o que tem na cidade, né? Então, o estádio da Fonte Luminosa, a Fonte Luminosa e os tratamentos de água, né? E aí o Pedro, eu acho que o Pedro especificamente, mas estávamos junto com a Natalina, a esposa dele, mencionou que em Ribeirão Preto eles não têm, né, uma estação de tratamento de água. Falei, como não tem? O que que acontece? Falei, porque lá é tudo, a água toda vem do aquífero Guarani, né? Não tem outro tipo de captação e distribuição que necessita tratamento, distribuição, etc. E aí surgiu a ideia, então, da gente ver alguém que pudesse falar disso, comecei a procurar e achei alguns trabalhos do Didier, né? Que, para grande alegria, é de uma família que conheci bem quando aluna, uma vez que o pai dele foi meu orientador, né, de iniciação científica, e a mãe também foi professora minha e tal. Foi uma alegria muito grande, né? Conversei com o grupo que topou a ideia e o DJ aceitou falar com a gente hoje, né? Eu acho que
outros dados podem ser colocados, mas acho que o mais importante quando a gente falando do nosso convidado, né, é que a formação em geologia, né, e que fez um trabalho muito maravilhoso, né, desde o doutorado e depois o desdobramento, sobre o aquífero Guarani. E tratando também, né, dessas questões de o que está acontecendo com esse aquífero, a água está sendo reposta ou não está, e etc., e desenvolvendo e um trabalho desenvolvido a partir de estudos químicos e etc., né? É professor na Unesp em Rio Claro, né? E bem conceituado na, na área devido ao seu trabalho. Algumas pessoas que eu falei, o professor Didier vem conversar com a gente, falar, ele é ótimo. Então, nós temos, foi uma alegria, aliás, muito grande, né? Revê-lo depois de tantos anos e sabendo do trabalho maravilhoso que ele faz. Então é isso. Didier, com você, acho que você tem uma apresentação, né? E super, super obrigado por ter aceitado falar com esse pequeno grupo, mas bem, muito interessado, né? Nessas questões. Bom, eu agradeço o convite. Quando eu recebi o e-mail da Márcia, eu fiquei muito surpreso. Falei, nossa, me acharam no meio desse mundão todo e toda a história que ela já contou. Agradeço muito as palavras dela e do Zé Luiz na abertura. E a única correção é que eu sou vagabundo, eu não sou professor, eu sou pesquisador, o que é muito melhor do que ser professor, porque eu não preciso dar tantas aulas, né? Mas essa a única correção que eu faço. Eu sou geólogo de formação, me formei em 87, trabalhei muito tempo com empresas de perfuração, então isso me deu a possibilidade de andar um pouco pelo país. Trabalhei bastante perfurando poços no aquífero Guarani. E depois de ter uma experiência, não uma experiência não, acho que chegou um momento da carreira que eu senti a necessidade de mudar um pouco de áreas e desenvolver alguns conhecimentos, e eu resolvi fazer o doutorado com a ideia de virar um consultor, igual o Marcelo está tentando virar hoje. E eu descobri que a ciência é um bichinho meio esquisito, ele, né? Ele entra na corrente sanguínea e faz com que a gente se apaixone por ela e comece a ficar instigado com as perguntas que a gente mesmo cria e tem a possibilidade de responder. E com essa busca de conhecimento, acho que a gente constrói a carreira, né? Essa é a minha ideia. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Deixa eu ver onde é que... Ué, outro dia estava muito fácil. Janela 4. Essa janela. Vamos ampliar isso aqui de novo. Tá ótimo. Tá dando para ver, né? Perfeitamente. Maximizar, perfeito, eu vejo todo mundo. Bom, a ideia, essa é uma palestra que é um pouco resultado até da tese da dissertação de mestrado do Marcelo, que tem uma adaptação para a gente poder conversar um pouco sobre outras coisas também. E teve uma repercussão muito grande na mídia, saiu na revista da FAPESP, e isso daí acabou gerando reportagem no Jornal Nacional, William Bonner falando sobre as águas subterrâneas. Eu acho que, ainda que a imprensa tenha um viés, eu acho que é um viés importante, porque é um viés que leva à preocupação que muitas vezes as pessoas e os gestores não têm. Todo mundo várias pessoas do meio reclamaram um pouco sobre a condução desse trabalho e como ele foi apresentado na mídia, mas eu entendo que é muito importante a gente falar um pouco, ser um pouco alarmista para que as pessoas
tenham essa consciência em relação à finitude do recurso e a necessidade de conservação, de preservação e de melhor utilização da água. Afinal de contas, sem água a gente não vive, né? Eu acho que essa é uma das condições básicas para manutenção da vida no planeta. Sem água a gente não tem condições de sobreviver. E hoje as demandas por água estão aumentando muito e está todo mundo sempre buscando a água mais pura e não a água existente, fazendo dela um recurso que pode ser reutilizável ou reciclável. Então, o título basicamente é a pergunta que foi o título da matéria da revista da FAPESP, né, que é As chuvas não repõem a água consumida no aquífero Guarani e impactos na gestão das águas subterrâneas. Então, a ideia é falar um pouco dos problemas que existem e algumas formas de melhorar os nossos mecanismos de gestão para que esses problemas sejam não solucionados, porque é praticamente impossível, mas minimizado de forma a garantir um suprimento de água de excelente qualidade para as gerações futuras, né? Então, basicamente tem um roteirinho aqui do que a gente vai conversar hoje, uma breve introdução, alguns conceitos básicos sobre aquíferos e águas subterrâneas, como as águas foram parar lá dentro da rocha, como é que é o armazenamento dela, a importância das águas subterrâneas num contexto num contexto muito mais global, mas também num contexto tanto do estado de São Paulo quanto de Brasil. Essa questão entrando já no sistema aquífero Guarani, algumas características gerais, como é que essas águas ocorrem dentro do aquífero e quais são as implicações para a gestão e para a questão de extração, como isso é usado, alguns desafios e riscos para a gestão, ou seja, alguns impactos algum impacto que essas águas ou esse recurso sofre em função da sua utilização. Algumas pequenas propostas para gestão com base em um trabalho que a gente fez lá no laboratório para uma UGRE, uma unidade de gestão de recursos hídricos aqui do estado de São Paulo, a UGRE 12, e alguma mensagem final. Antes de falar um pouco, assim, esse cenário que talvez eu vá apresentar, que talvez possa ser um pouco alarmista, ele se repete não apenas para o aquífero Guarani, mas a gente tem visto isso em muitos outros lugares. Eu estou trabalhando agora num aquífero na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, onde a água basicamente é utilizada para irrigação de frutas e o abastecimento de um grande núcleo urbano, que é a cidade de Mossoró, que apresenta exatamente os mesmos problemas, com alguns riscos um pouco diferentes em função da localização e da estrutura geológica da bacia. Mas a gente vê isso, por exemplo, na região do norte de Minas, onde um aquífero importante também sofre com alguns problemas que vão ser relatados aqui. A gente vê isso na região do Urucuia, que é um aquífero importante na divisa entre a Bahia, Goiás e um pouco do Maranhão, ali próximo à região do Jalapão, que é importante também para a bacia do Rio São Francisco. Então, existe um cenário de preocupação, na minha opinião, em relação às águas subterrâneas do Brasil. E existe também um conflito por conta da questão do uso, né? Sempre vai ter uma pressão para utilizar esse recurso em nome do famoso desenvolvimento econômico e blá, blá, blá. Então, eu não sei quem é economista, meu filho começou a fazer economia na PUC, esqueci de mencionar isso, e eu tenho discutido muito isso, assim, a gente vive num planeta limitado de recursos limitados, né? Não pode existir crescimento infinito. Quem acredita em crescimento infinito ou é louco ou é economista.
Então, a gente tem que rever um pouco essas. Eu penso que a gente tem que rever algumas coisas, esse consumo desenfreado, essa invasão chinesa sobre os nossos modos de produção e de consumo, a gente tem que rever um pouco isso. Bom, basicamente, o planeta é um planeta hídrico. Boa parte da Terra é coberta por água. Essa água, basicamente, é água salgada, e muito pouco, só 2,5% dessa água é água fresca. Desse total de água fresca, uma parte está um pouco inacessível, que está nas geleiras e nas calotas polares. A das geleiras ainda desempenha um papel muito importante na questão das águas de degelo próximo a regiões montanhosas que abastecem as regiões que estão a jusante ou que estão nas partes mais baixas. Isso acontece muito, por exemplo, aqui nos Andes ou montanhas rochosas, os próprios Alpes têm um pouco isso daí, o Himalaia também tem esse papel. Mas o nosso grande reservatório são as águas subterrâneas. O grande problema é que elas são subterrâneas, então a gente não consegue ver, não é um rio que a gente está vendo passar, é alguma coisa que a gente tem que, de alguma forma, imaginar, e a gente precisa utilizar bem esse recurso. Como é que ela ocorre? Basicamente, ela ocorre ocupando espaços vazios nas rochas. Quais seriam esses espaços vazios? Quando a gente tem uma rocha sedimentar, a gente tem espaço entre grãos, como estou mostrando aqui, nos quais a água pode ocorrer. Se a gente olhar isso aqui é uma foto, uma lâmina microscópica, uma foto microscópica de uma lâmina, um corte, feito em uma amostra de rocha do aquífero Guarani. Esse azul aqui não é água, viu? Esse azul aqui é uma resina que a gente injeta para poder ter esse contraste de cor e manter a coesão da rocha na hora de cortar ela com uma serra diamantada. E o que a gente tem, onde está o azul, é exatamente onde pode ter água. Mas, se a gente olhar essa rocha aqui, a gente vê que ela tem diferentes situações. A gente tem espaços maiores e tem regiões onde ela é totalmente fechada. Então, essa água não ocorre, não é uma grande caverna, não, ela ocorre exatamente ocupando esses espaços, ou, no caso de rochas magmáticas, que seriam os granitos, os basaltos aqui da região Centro-Sul, ocupam essas fendas ou essas fraturas, que são descontinuidades por onde a água pode correr. E a gente tem um terceiro tipo de rocha, que são os calcários. Aí sim a gente pode ter água preenchendo cavernas, porque onde você tem calcário, você pode ter caverna, e aí você vai ter um volume de água bem grande armazenado. Então, a gente pode definir esses aquíferos em basicamente 3 tipos em função dos materiais geológicos. A gente tem os aquíferos granulares, que estão associados às rochas sedimentares. Então, são rochas constituídas por pequenas partículas que estão aglutinadas, mas que oferecem espaços entre os grãos por onde a água pode passar. Os aquíferos kársticos, que são os calcários. E como é que funciona esse aquífero aqui? Basicamente, a água da chuva carregada em CO2 vai ter um pH muito ácido, ela vai dissolver essa rocha, que ela basicamente é um carbonato de cálcio ou cálcio magnésio, e vai promover a construção ou a formação de condutos que podem ter tamanhos enormes, como a gente vê em várias cavernas do mundo. Ou das rochas cristalinas, que vão estar associados, então, a descontinuidades nessas rochas. Em termos de capacidade de produção de água, evidentemente, os mais importantes são os aquíferos sedimentares. Em alguma medida, os calcários também produzem muita água, e os aquíferos fraturados
são os menos produtivos. Isso tem alguns impactos sobre a questão do aproveitamento das águas subterrâneas. Uma outra definição muito importante é como a água está nesse aquífero. Então, quando eu tenho uma rocha ou uma unidade geológica que é aflorante, ela está em superfície, normalmente a água da chuva que infiltra vai diretamente abastecer essa unidade. E vai formar uma divisão, que seria o que a gente chama do nível d'água, ou lençol freático, no popular, onde você divide uma zona não saturada, ou seja, uma zona onde nem todos os espaços entre os grãos estão preenchidos por água, e uma zona completamente saturada, que é onde todos os espaços estão preenchidos por água e de onde é feita a extração da água subterrânea. Só que essa superfície aqui, ela está em contato com a pressão atmosférica, então ela também oscila em função da variação da pressão atmosférica e recebe a recarga. Ou a gente tem os aquíferos confinados, como boa parte do aquífero Guarani, que ele é recoberto por uma unidade geológica que é praticamente impermeável. E o nível d'água dele não está dentro dele, ele sempre vai estar acima desse contato superior, ou seja, essa água está sob pressão e ela não oscila em função da pressão atmosférica. Todo aquífero confinado tem uma porção onde ele é livre ou não confinado, porque ele precisa receber a recarga e essa água vai deslocar lentamente para vai ser deslocada para ocupar todos os espaços vazios. Então, isso é importante ter esse conceito em mente quando eu for falar do aquífero Guarani, porque existem essas duas situações são presentes. É importante também a gente entender um pouco essa questão da movimentação da água. Genericamente, a gente pode definir que a recarga é a entrada de água exatamente nessa zona saturada que eu falei para vocês aqui. O que é que acontece quando você tem um aquífero livre? Toda a área de afloramento ou toda a área de exposição dessa rocha representa uma área de recarga. Vai ter regiões onde você vai ter mais recarga ou menos recarga, e o fluxo da água dentro dessa unidade ou dentro desse aquífero vai sempre buscar o quê? Regiões de descarga, que podem ser representadas pelos rios. Por isso que a gente tem os rios perenes aqui na região centro-sul, porque essa água realmente representa a descarga dos aquíferos. Então, os aquíferos estão sempre mandando água para esses rios e você sempre vai ter água fluindo nesses rios, ou os poços. O que acontece é que, em função do caminho percorrido pela água, ela vai levar mais ou menos tempo para chegar nos rios. Mas quando a gente pensa em gestão, a gente tem exatamente que entender que o ciclo hidrológico ele é um pouco uma combinação disso tudo, né? É a chuva, que a gente não tem muito controle sobre ela quando ela cai. Ela vai cair numa bacia hidrográfica, parte vai infiltrar e armazenar as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas vão descarregar nos corpos d'água, nos rios, e parte dessa água que cai aqui vai, então, produzir o que a gente chama de fluxo superficial, que é o fluxo que chega até os rios. É importante hoje a gente começar a entender um pouco a questão de como essa água percorre essa região não saturada, como a conversão do uso da terra altera os padrões de transpiração das plantas, porque isso vai ter algum impacto na formação da chuva. E fazendo um parênteses, eu estava em Manaus a semana passada e participando de um congresso, de um projeto internacional que é o Projeto ATO, que são as Altas Torres da Amazônia. E tem muita gente da área de ecologia de paisagem e de florestas. Um dos grandes desafios desse povo é saber de onde as plantas
pegam a água. E vocês comentaram que esse grupo fala sobre isso, né? E nesse projeto, muito pouco se conhece exatamente sobre as águas subterrâneas, porque não tem poço, porque é muito mais fácil dizer, olha, quando eu não sei de onde vem, eu vou botar a culpa em quem eu não vejo. Então, vão ser as águas subterrâneas que vão ser as responsáveis. E provavelmente devemos iniciar aí uma campanha por lá para tentar entender um pouco mais o papel da água subterrânea na região amazônica, que ainda é um grande mistério. Uma outra coisa interessante, eu comentei essa questão do tempo, né? Quanto mais longo o caminho que a água percorrer da zona de recarga até a sua zona de descarga, maior vai ser o tempo transcorrido. Então, normalmente, poços mais profundos indicam fluxos mais longos, caminhos mais longos, portanto, tempos de renovação muito maiores para essas águas mais profundas. Esse para a gente ter uma ideia, quando eu estou falando em tempo, o que é o tempo, de residência das águas que a gente chama, né? Esse é um estudo que foi publicado em 2020, se eu não me engano, 2021, 2022. Eles pegaram fizeram uma compilação de vários dados sobre determinação desses tempos de residência e eles chegaram à conclusão que cerca de 350 mil quilômetros cúbicos de água tem tempo de residência menor do que 50 anos. Quando a gente fala em 50 anos, a gente fala em águas relativamente rápidas, assim, com tempo de renovação rápido. Ainda vai um pouco além dos tempos de planejamento e de gestão de recursos hídricos, mas é uma taxa de renovação bastante interessante. E quando a gente compara os volumes de água disponíveis, a gente vê que essas águas ditas modernas, elas representam quase 3,5 vezes o volume de toda a água superficial doce disponível para a gente. Mas existe um grande problema. É que das águas subterrâneas, quase 22 milhões de quilômetros cúbicos têm mais do que 50 anos de tempo de residência. E isso é um problema de gestão. Ou seja, o nosso grande volume de água armazenada, ele não vai ser renovado num tempo rápido. Não é igual o rio que eu posso, ou o sistema Cantareira, voltou a ser falado essa semana, que eu posso esperar a próxima estação de chuva para recuperar esse reservatório. Por quê? Porque ele é um reservatório que coleta toda a água de chuva que cai dentro da bacia de contribuição. Aqui não. A movimentação é muito mais lenta e a acumulação é muito, muito, muito mais lenta. Você imagina que a água tem que ficar ocupando os pequenos espaços que ela encontra dentro desse arcabouço geológico de um aquífero, né? Então, esse é um desafio. Como usar essa água sabendo que ela não é renovável? Ou não ela é renovável, mas numa escala de tempo geológico e não numa escala de tempo humana ou de gestão humana. Isso falando, talvez, em termos de países de primeiro mundo. Gestão e planejamento no Brasil nunca foram muito o forte dos nossos administradores, né? Bom, e por que a água subterrânea é importante? Eu acho que todo mundo conhece ou, de alguma forma, está em contato com usos residenciais de água. A água subterrânea ela é importante para o abastecimento público, para beber, para irrigação, para lavagem, mas também ela desempenha um papel bastante importante no desenvolvimento econômico, ainda que eu tenha falado aquilo antes, é importante a gente considerar esse uso como um uso bastante importante. Então, a água subterrânea é importante na agricultura, no processamento de alimentos, na criação, na pecuária, e também em alguns locais na indústria de papel, que é uma indústria que consome muita água. Boa parte das indústrias de papel do Brasil usam água de rio, porque
a água está ali do lado, é muito mais fácil. Mas a gente tem o caso da Luarcel, em Lençóis Paulista, que usa água subterrânea para a produção de papel. É importante também a gente pensar na água subterrânea na questão da manutenção de negócios, pequenos ou grandes negócios. Então, pequenos restaurantes podem ter um poço no fundo para o abastecimento do comércio, água subterrânea para viveiros, para hotéis, principalmente para a produção de cerveja. A Ambev agradece. A gente tem um geólogo amigo que trabalhou durante muitos anos na Ambev cuidando da qualidade da nossa água. Eu não sei vocês, mas os homens, a humanidade é constituída 80% de água, os geólogos 80% de cerveja, né? A gente gosta muito de tomar uma cerveja, então é importante a gente cuidar da água subterrânea para a gente ter sempre cerveja. E também toda a questão da recreação. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Parque Aquático de Olímpia, que usa a água subterrânea como um recurso de balneabilidade ou termal, e existe um negócio por trás disso, né? O desenvolvimento da cidade de Olímpia é em boa parte devido ao Parque Aquático, ao Termas de Olímpia, né? Mas tem um outro aspecto da água subterrânea que é muito pouco valorizado nos dias de hoje, que é o aspecto ambiental. Eu falei para vocês da manutenção dos fluxos nos rios nos períodos de seca. Sem a água subterrânea, ou se a gente impedir a água subterrânea de infiltrar e chegar até o rio, provavelmente vai ocorrer uma diminuição nessas vazões. A gente tem a questão de lagos e de áreas alagadas. O Pantanal, por exemplo, tem um aluno que está trabalhando no Pantanal e a gente está começando a enxergar a importância da água subterrânea na manutenção de algumas regiões dentro do Pantanal. O Pantanal não é só a água de inundação que chega e fica represada. Não, existe uma descarga de água subterrânea que é importante. O Pantanal é uma área muito importante do ponto de vista de biodiversidade. E eu também estava comentando da Amazônia. A água subterrânea é importante para a manutenção das florestas. A gente pensa que na Amazônia não existe seca, na Amazônia existe seca e elas estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, a água subterrânea está um pouco, ainda que ela esteja embaixo dos nossos pés, ela, de muitas formas, ela aflora em várias coisas que acontecem ao nosso redor. Foi falado de Ribeirão Preto é 100% abastecido por água subterrânea. Outras cidades do interior de São Paulo também e outras localidades. A importância da água subterrânea dentro do Brasil está fácil de enxergar. Onde a gente tem concentração de pessoas na faixa leste do país, esse é um cadastro de poços, é um banco de dados de poços que é coordenado ou ele é gerenciado pelo Serviço Geológico do Brasil. Ele já tem, eu consultei essa semana, ele tinha aproximadamente 390 mil poços cadastrados e todos eles estão aqui. Então, a gente vê a importância da água subterrânea no Nordeste. Em muitos lugares é o único recurso disponível. No Centro-Sul também. Evidentemente que existe... Esse é o número total de poços existentes no Brasil? Não. Tem gente que fala em 8 a 10 vezes mais do que esse número, mas a gente não sabe exatamente porque não existe cadastro, porque não existe controle e porque existe uma tendência das pessoas a entenderem que a água subterrânea é um bem de uso pessoal. Eu tenho o terreno, eu posso fazer um poço e eu posso tirar a água subterrânea. Quando, na realidade, é um bem que, para mim, tem um conceito de um bem coletivo. Ele não é um bem de uso exclusivo e personalizado. Então, a pessoa acha que ela tem o terreno, ela pode fazer o poço, ela não precisa
comunicar a ninguém, e existe uma clandestinidade muito grande em todo o ambiente de negócios que envolve a perfuração de poços e o uso de água subterrânea. Isso é uma coisa que precisa ser revista com certa urgência. Quando a gente olha o estado de São Paulo, esse é um mapa que mostra as fontes de abastecimento dos municípios. Então, em azul são as águas superficiais e em amarelo são as águas subterrâneas. A gente olha que toda a parte oeste do estado de São Paulo basicamente é abastecida por água subterrânea, e toda a parte leste é abastecida por água superficial, com algumas pequenas variações, como aqui no Vale do Paraíba e algumas regiões aqui do sul do estado de São Paulo. Isso tem um pouco a ver com a geologia do estado de São Paulo. Toda essa parte leste, ela está dentro de um domínio que é de rochas cristalinas, então de aquíferos fraturados, onde ou nos quais a produção das águas subterrâneas é pequena. E boa parte da população reside nessa região. A Grande São Paulo está aqui, Campinas está aqui, Piracicaba está aqui. Então, São José dos Campos está aqui. Existe um consumo maior de água subterrânea, de água superficial, para abastecer essa grande parte da população. Por outro lado, aqui na faixa oeste, a gente está em cima do que a gente chama de bacia sedimentar do Paraná. E nessa bacia existem os aquíferos sedimentares também, que são responsáveis pelo abastecimento de muitas cidades. E mais aqui para o oeste existe um outro aquífero, que é o aquífero Bauru, que é um aquífero de produtividade média, mas que é capaz de atender as demandas das cidades um pouco menores que acontecem aqui. Então, o que a gente acaba tendo é que, em termos de municípios, boa parte dos municípios é abastecido por água subterrânea, com algumas cidades tendo abastecimento misto. Mas em termos de população, a gente vê que a população atendida ainda basicamente depende da água superficial e muito menos da água subterrânea, porque a população está concentrada nessa parte. Então, assim, essa é um overview mais ou menos geral de águas subterrâneas, contexto brasileiro, para a gente poder falar, então, sobre o aquífero Guarani. Como eu disse, o trabalho do Marcelo, que está aqui, se eu falar mentira, ele, por favor, me corrija, teve uma repercussão muito grande graças ao Zé Tadeu Arantes, da agência FAPESP, que procurou para entender isso e acabou saindo no final do ano passado, essa matéria na agência FAPESP, dizendo com o título que chuvas não conseguem repor toda a água consumida do aquífero Guarani. Alerta estudo. O trabalho do Marcelo não foi exatamente com essa ideia de dizer ou ter essa resposta para ou com essa linha de pensamento, né? A ideia nossa era simplesmente ver quanto de água que saía numa surgência era vinda da precipitação ou vinda de águas do aquífero mais profundo, né? E aí o volume de água de chuva frente à vazão ou à descarga dessa nascente realmente era muito pequeno, né? E aí surgiu todo esse alerta aí. Mas foi um alerta importante. Pode ser que a manchete, o título da notícia seja um pouco alarmante, mas eu acho que se a gente não criar esse alarme, a gente não consegue espaço na mídia para falar de alguma coisa que a gente não consegue enxergar. Então, será que isso é fato ou será que é boato? Fato ou fake, né? Acho que eu vou melhor fato ou fake. O que é o sistema aquífero Guarani? Bom, ele é uma unidade aquífera que ocorre na porção centro-sul do continente sul-americano
ocupando uma área aproximada de 1 milhão de quilômetros quadrados e se estendendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados brasileiros, mais Paraguai, mais Uruguai e mais Argentina. Vivem aproximadamente 90 milhões de pessoas na sua área de ocorrência que, direta ou indiretamente, precisam dessa água. Como é que a água se movimenta, então? Se a gente olhar esse mapa aqui, esse mapa é um modelo digital de elevação, e ele mostra que as áreas mais elevadas, ou seja, a parte mais alta, está localizada nas bordas. E a parte mais deprimida do terreno está localizada ao longo do eixo do Rio Paraná. Então, se a gente imaginar como qualquer água, ela sempre vai correr do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Só que essa bacia, que é um corte nessa região, esse daqui, ela é um formato de bacia mesmo. Então, ela tem uma extremidade aqui, onde afloram os sedimentos ou as rochas do aquífero Guarani, e aqui também. Então, toda essa borda aqui e essa borda aqui afloram as rochas do aquífero Guarani. Então, a gente pode imaginar que nessa região, toda a água que infiltra vai, de alguma forma, recarregar esse aquífero. E aí, a gente consegue derivar as principais regiões de fluxo, ou melhor, os caminhos dessa água, por conta, é como se fosse um mapa mesmo, de mais alto, mais baixo. E aí, essa água, ela recarrega aqui e vai correndo em direção ao sul, que é a parte mais baixa aqui na Argentina na Argentina e no Uruguai. Então, esse fluxo ele é condicionado, essa movimentação da água é condicionada pela topografia da região. Ou seja, a água da chuva entra e água de morro abaixo sempre, né? E nessa porção, só uma pequena área é onde ocorrem esses arenídeos. Todo o resto, que está em verdinho aqui, ele é recoberto por outras unidades que não são os arenitos, são os basaltos, que é aquela rocha preta, que é praticamente impermeável, e aqui a gente tem o aquífero Bauru, que eu comentei com vocês anteriormente. Como é que a água ocorre nesse sistema aquífero, então? Nas áreas de afloramento, que são exatamente as extremidades e representam muito pouco em termos de área, aproximadamente 10% da área, a água da chuva infiltra, ou chove, infiltra, e vai alimentar o fluxo dos rios que estão correndo nessa área de afloramento. E isso varia em função do tempo. Esse é um registro contínuo do nível d'água em um poço de monitoramento, e aqui a gente tem a chuva. O que a gente vê? Bom, a gente vê que períodos de um pouco menos chuva vão ocasionar uma diminuição dos níveis d'água. Então, se a gente pensar, o nível d'água vai baixar, vai diminuir o meu estoque de água. Em algum momento, chove um pouco mais, eu tenho um crescimento desses níveis d'água. Para de chover, chove menos, eu tenho uma diminuição. Tudo isso associado à quantidade de chuva. Mas é interessante a gente olhar que dentro do ano também ocorre isso. Então, se a gente pegar aqui, que eu estava com um nível lá embaixo, chega quase 12, 13 metros, ele foi para 9 metros. Começou a chover, depois de um tempo que começou a chover, tem a recuperação do nível d'água. Parou de chover, se está estabilizado um pouco, ele volta a descer. Por quê? Porque não tem água suficiente para entrar e para promover a recarga do aquífero. Voltou a chover, sobe novamente. Então, a gente tem, durante as estações chuvosas, uma subida do nível d'água, e durante as estações secas, está aqui, uma descida do nível d'água. Então, isso é importante para a gente entender essa dinâmica e saber em que momentos a gente deve ou não usar a água subterrânea com base nesse monitoramento, nessa observação
das variações sazonais. Então, esse é um estudo que a gente fez. E qual é a taxa de recarga, né? A gente calculou isso para usando diferentes métodos, e a gente chegou que a recarga ela varia ano a ano. Varia por quê? Porque a chuva mudou, porque o uso e ocupação da terra pode ter variado de um ano para o ano, a infiltração aumenta ou diminui, mas a gente vê que ela é variável no espaço e no tempo. Tem anos que a recarga é maior e tem anos que a recarga é nenhuma, como 2013, 2014, quando a gente viveu aquele período crítico de pouca chuva e de abastecimento de água. Mas a gente tem uma infiltração de água que pode chegar, na média, a uns 300 milímetros por ano, que representam em torno de 1.800 dividido por 3, vai dar uns quase 20 a 22% da chuva que cai nessas áreas de afloramento. Mas ela é variável no tempo e no espaço. Isso é importante a gente conhecer exatamente para melhorar as nossas políticas de gestão de águas subterrâneas. Também é importante a gente entender que essas áreas de recarga não necessariamente elas representam áreas que vão recarregar o aquífero para a parte confinada. Esse daqui é um estudo que foi feito na área de afloramento no Uruguai, e todo mundo falava a água infiltra aqui e vem para essa região, corre para o oeste. Não, a água que infiltra nas áreas de afloramento, basicamente, elas alimentam os principais cursos d'água que estão correndo para fora da bacia. Então, essa área de afloramento, ao invés de colocar água para dentro, ela está jogando água para fora. Representa recarga? Regional, não. Representa recarga apenas para essas regiões. E aí vem o trabalho do Marcelo. E, basicamente, acho que o título que chamou um pouco de atenção, porque o título é um pouco quase que uma pergunta, né? Quanta água de chuva contribui para uma descarga de uma nascente na área de afloramento do aquífero Guarani? E para isso a gente usou, então, análise de séries temporais de assinaturas isotópicas de oxigênio e hidrogênio para definição das fontes de contribuição dessa nascente aí. Bom, agora começou a parte complicada e a parte interessante. O que são isótopos, né? Por que usar isótopos? Basicamente, a água é constituída por hidrogênio e oxigênio, uma molécula de oxigênio, duas de oxigênio, de hidrogênio, e que tem pesos atômicos distintos. Então, a gente pode ter água mais leve, que vai ter a evaporação, deixa eu botar tudo aqui, a evaporação favorecida, porque ela é mais leve, é mais fácil dela subir, ou água pesada, que tem os átomos de oxigênio ou de hidrogênio mais pesados, ou maiores, e ela vai ter a tendência a descer. Só que essas águas ocorrem em proporções muito distintas. E por conta dessa separação, a gente consegue, durante a mudança de fase da água, especialmente na evaporação e na condensação, a gente consegue entender essa variabilidade, e ela fica registrada como uma assinatura ou uma impressão digital. É um pouco de CSI, assim. A gente brinca que isótopos podem ser utilizados como o novo DNA, no caso, o DNA da água. Esse processo é conhecido como fracionamento, ele produz um sinal isotópico único, e isso varia também no tempo e no espaço. Então é interessante a gente usar essa ferramenta exatamente para entender essa questão das origens das águas e as diferenças entre elas, e como é que elas, se combinadas, vão se misturar lá na frente. E foi isso que o Marcelo fez nessa região aqui em Brotas, na bacia do Alto Jacaré-Pepira. A gente tinha uma área de observação aqui,
um poço, uma nascente, um rio, a precipitação, e com isso a gente tentou entender um pouco como é que era esse processo de infiltração da água e como é que ele contribuía para a descarga dos rios ou de nascentes que existem na área. A gente sabe que é uma região que tem uma atividade turística muito forte, mas também, ao mesmo tempo, uma atividade agrícola muito grande que está sendo cada vez mais dominado pela cana-de-açúcar, né? Bom, então essa é uma vista da área. O lugar é muito bonito. Eu agradeço muito ao pessoal da Fazenda que permitiu a gente levar esse monitoramento por quase 6 anos e ter os resultados que a gente teve, né? Então, o que que a gente monitorou? Uma nascente que está escondida aqui a gente tem um curso d'água, né? Um poço que está localizado aqui, o poço tem 30 metros, então ele pega a parte mais rasa do aquífero. A gente instalou um pluviômetro na sede da fazenda e aqui está a localização. E a gente monitorou isso com coletas de amostras regulares ao longo desse período todo, né? E o que que a gente observou? Bom, quando a gente olha o nível d'água do poço, a gente vê que teve uma variação muito grande, a mesma que eu mostrei no slide anterior, e essa subida ou descida do nível, ela está relacionada a momentos em que eu tenho déficit, superávit hídrico, ou seja, eu tenho menos evapotranspiração e menos fluxo comparado com a precipitação, chove muito mais, e rebaixamentos associados exatamente a momentos que eu tenho o déficit hídrico. Em termos da composição isotópica, o que que a gente tem? A chuva, que são esses pontinhos aqui, eles variam muito ao longo do tempo. Essa é a escala deles, né? Variam demais ao longo do tempo. E, em compensação, as águas subterrâneas do poço e as águas da surgência, elas são muito mais estáveis. Ou seja, elas variam muito pouco. Por quê? Porque o volume de água que entra é muito pequeno frente ao volume de água que está armazenado dentro do aquífero. Imagine uma caixa d'água que tem 10 mil litros e tem um caninho de meia polegada, um caninho com uma torneirinha enchendo essa caixa d'água. Para trocar toda a água vai levar muito tempo. E a gente vê também que tem um certo descolamento, ou uma certa diferença entre os valores da água do poço e da água da surgência. Com isso, o Marcelo fez um modelinho de mistura isotópica, ou seja, ele misturou a água de chuva, misturou a água do poço, e para tentar entender quais seriam as contribuições que a gente teria nessa nascente aqui que chega no rio. A gente pode ver que aqui a gente tem valores um pouco maiores, aqui muito mais negativos, e aqui valores intermediários. E ele chegou a contribuições da chuva entre 30% e 10%, uma média anual de 21%. Ou seja, para aquela descarga em torno de 3 mil litros por hora, só 20% é devido à chuva. A grande parte é devido à água que está armazenada no aquífero. Isso levou, então, as pessoas a pensarem, bom, se eu estou tirando água, boa parte vai sair do aquífero e não vai sair da chuva. E é um pouco verdade. Quando a gente pensa nas condições de ocorrência da água na porção confinada, então a gente vai ter a água subterrânea na área aflorante recarregada pela chuva, ela vai fazer esse caminho aqui. E esse caminho pode ser muito longo e muito demorado. Se a gente imaginar o tamanho do aquífero Guarani, daqui até aqui são quase 400 quilômetros, daqui aqui são 2.000 e tantos quilômetros. Então, as distâncias são muito grandes. E a gente tem uma pequena área que é de recarga e uma grande área na qual ele é confinado. Como que a gente mede esse tempo de residência? Ah, tá. Outra coisa que eu esqueci de comentar. Olhando aquele perfil que passa aqui,
existe uma importância muito grande desse aquífero para o abastecimento público, e a gente tem condições de exploração distintas. Esse poço, se eu não me engano, é na cidade de... perto de Rio Preto... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. É um poço que tem uma bomba muito grande, a água é quente por conta da profundidade, então por isso ela precisa desse resfriamento aqui, mas ela precisa ser bombeada para ser retirada. Em alguns locais próximos ao Rio Paraná, por exemplo, existem condições de artesianismo, ou existiam condições de artesianismo, ou seja, a água saía sozinha. Esse é um poço na cidade de Araçatuba. Essa foto é de 2002, então eu nem sei, eu acho que hoje esse poço nem é mais artesiano como ele era naquele momento. Então, essas condições de exploração e os altos volumes explorados fazem com que esse recurso seja bastante importante para o abastecimento de cidades, de algumas indústrias. A indústria sucroalcooleira usa bastante água subterrânea também no processo de produção de açúcar e álcool. Mas como é que a gente sabe quanto tempo essa água levou para entrar aqui e sair nesse poço aqui? A gente usa técnicas radioativas, a gente usa isótopos radioativos para determinar esses tempos de residência, baseados no tempo de meia-vida. Que é o tempo de meia-vida? É o tempo que metade de um conjunto inicial de átomos que estão presentes ali vai levar para decair e virar, a partir de átomos pai, átomos parentais, para átomos filhas. Isso é uma coisa legal do inglês. Em português a gente fala átomos filho, né? E átomos pai. Aqui eles falam em átomos parentais e átomos filha. E o que a gente pode usar? Basicamente, é utilizado bastante carbono 14, que tem um range, ele consegue determinar idades de tempos de residência maior do que até 40 mil anos. A gente pode usar o trítio, é um isótopo do hidrogênio, que determina tempos de residência mais recentes, até uns 30, 35 anos, e existem alguns outros isótopos que determinam tempos de residência maiores. E a gente teve um projeto financiado pela Agência de Energia Atômica e a gente fez algumas determinações de criptônio 81, que é um gás nobre nessas águas do aquífero Guarani. Então, a partir disso, a gente descobriu o seguinte, que algumas águas aqui no estado de São Paulo podem ter mais do que, por exemplo, Bebedouro tem águas com 130 mil anos, São José do Rio Preto com quase 300 mil anos, aqui em Maringá também são águas bastante antigas. Bom, se as águas são tão antigas assim, não vai existir renovação de água. O que a gente está fazendo é retirando essa água para consumo imediato. A minha provocação é: o agronegócio, ou a cana-de-açúcar, deve usar essa água para a produção de açúcar e álcool, para um benefício econômico que poderia usar uma outra água, poderia implementar sistemas de tratamento, que usar uma água de menor qualidade para fazer ou utilizar nesse processo? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que começar a fazer, assim, quanto a atividade econômica ela pode usufruir de um recurso que eu entendo que é muito mais importante para a manutenção das condições de vida do que para um negócio desenvolver. Agora vamos falar um pouco sobre pressões sobre águas subterrâneas nas áreas de afloramento. Um pouco se falou anteriormente na questão da monocultura. A monocultura tem um impacto muito grande sobre a movimentação da água, especialmente na zona não saturada, e o seu armazenamento. Então, quando você tem uma vegetação natural, florestas, a água acima da superfície ela tem um caminho
muito mais tortuoso e mais lento, e aqui ela tem um caminho muito mais rápido. Em compensação, aqui a gente tem uma retenção de água com um menor impacto da insolação. Aqui a gente tem muito mais insolação, muito mais radiação, o fluxo de radiação é muito maior, a gente vai ter muito mais evapotranspiração. No fundo, tudo isso leva a uma redução da água armazenada em subsuperfície. Então, a questão da monocultura ela tem que ser observada com muito cuidado, assim. Eu acho que a gente tem que rever alguns processos, ainda que muita gente diga, a gente faz curva de nível, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas essa questão do fluxo de calor, eles nunca falam que existe aumento do fluxo de calor, tendo mais energia, com certeza eu vou ter mais evaporação. Sem contar a questão de compactação do solo, com a compactação do solo eu perco um pouco a capacidade de infiltração, eu melhoro o meu fluxo superficial, mas eu perco a capacidade de infiltração, eu tenho mais erosão do solo, etc, etc. Então, eu acho que existem muitos aspectos que ainda são pouco conhecidos, mas que, de alguma forma, levam a essa diminuição nas quantidades de água armazenada. Isso, assim, é fácil de observar para quem anda bastante por aí, a gente vê que vários cursos d'água dentro de áreas com monocultura ou com agricultura intensiva ou com problemas na gestão do uso do solo, tem uma diminuição muito grande na quantidade de água que está fluindo ali. A gente tem que entender, nas áreas do SAG, essa questão da importância ecossistêmica, ou seja, essa manutenção dos fluxos nos rios, né? Isso é uma coisa ainda a ser discutida, porque esses fluxos contribuem para as bacias hidrográficas, né? E existe, lógico, a infiltração ela está associada a uma sazonalidade que está baseada na variabilidade climática. Se eu tiver mais chuva ou menos chuva, isso vai impactar diretamente na água subterrânea disponível nas áreas de afloramento do sistema aquífero Guarani. É necessário, então, a gente criar mecanismos de monitoramento para entender essas variações. Pode ser usando isótopo, pode ser usando poços, mas a gente tem que observar o que está acontecendo. Acho que a chave de tudo hoje é a questão do monitoramento. E entender um pouco quanto tempo essa água permanece dentro dessas bacias hidrográficas, que também indica as taxas de renovação para a gente poder fazer uma melhor gestão. Das áreas confinadas, Ribeirão Preto é um caso bastante emblemático, já foi comentado aqui. Esse é um modelo que foi feito nos anos 2000, no começo dos anos 2000, por um projeto Brasil-Alemanha de cooperação, que eles modelaram aquela superfície do lençol freático em Ribeirão Preto. E a gente vê, conforme mais quente as cores, maior o rebaixamento. Então, a gente sai de cotas 530, 500 e pouco, quando começou a exploração, para chegar a cotas 460 e 450 hoje. Isso é um problema muito sério, que leva ao quê? É uma perda da quantidade de água armazenada no aquífero ao longo do tempo. Medidas de gestão têm que ser feitas. Ribeirão Preto hoje conversa ou pensa em buscar água no Rio Pardo e instalar uma estação de tratamento de água exatamente para diminuir a pressão. Hoje já não é possível mais fazer poços dentro da cidade de Ribeirão Preto, porque existe uma lei restringindo o uso de água subterrânea exatamente para evitar esses problemas. Problema de superexplotação. Isso também a gente viu nesse projeto que eu comentei na região do Baixo Pardo, que envolve a região de Barretos, Bebedouro, Colina, Bebedouro, Barretos e Colina, onde a gente tem um histórico de rebaixamento muito grande aqui na cidade de Barretos, aqui na cidade de Bebedouro, de Colina e aqui na cidade de Bebedouro. Então a gente tem rebaixamentos importantes. Barretos, porque tem um uso maior, a cidade é maior, de cerca de 140 metros em 40 anos. Tem conserto isso? Tem. Acho que a gente pode usar modelos
numéricos, modelos preditivos, fazer uma reconstrução do que aconteceu, fazer uma modelagem para tentar reproduzir o que a gente tem de informação e fazer algumas projeções em função do uso, para que as pessoas avaliem, ou para que os mecanismos de gestão baseados dentro de comitês de bacia hidrográfica avaliem a importância de manter as taxas de extração, o aumento de perfuração, ou não. Essa eu acho que também é uma discussão que a sociedade ela tem que participar via comitês de bacia hidrográfica. Mas, por outro lado, a gente também fez uma modelagem ao contrário, a gente reduziu um pouco a vazão e a gente vai ver que, em pouco tempo, existe a recuperação dos níveis d'água. Ou seja, é necessário a gente saber, é necessário a gente conhecer esse recurso e usar ferramentas computacionais, ferramentas outras, para entender quais os impactos que a gente pode vir a causar e fazer projeções e dizer, olha, a gente está projetando isso. É mais ou menos um pouco como os painéis climáticos do IPCC vêm fazendo há 30 anos. Essas pessoas estão batendo bumbo na sala, o Carlos Nobre está batendo bumbo na sala dizendo que o aquecimento é um problema há quantos anos? Nunca ouviram ele, mas ele continua batendo bumbo na sala, até que uma hora todo mundo vai se tocar que o Carlos Nobre tinha razão naquilo que ele dizia, e mesmo as pessoas do IPCC, né? Então, eu acho que um sumário dessa questão do aquífero Guarani é que existe uma total desconexão temporal das águas subterrâneas no SAG. A gente pode dividir esses dois compartimentos, né? As áreas confinadas e as áreas de afloramento. A chuva nas áreas de afloramento, ela tem uma importância maior, principalmente para descarga nos cursos d'água. Então, qualquer alteração que a gente fizer no uso e ocupação do solo pode, de alguma forma, impactar a própria descarga desses rios. Também o fluxo nem sempre é em direção às áreas confinadas. As áreas de afloramento podem representar áreas de retirada de água. Essa questão da conversão do uso da terra é bastante importante. Infelizmente, a gente não tem séries históricas grandes para efetivamente avaliar isso, mas eu entendo que existe uma parcela de impacto causado pelas mudanças climáticas, pela mudança no regime de chuva, seja chuvas mais concentradas, seja maiores períodos de seca, e também na questão da conversão do uso da terra. Nas áreas confinadas, que são as principais áreas e onde as vazões são maiores dos poços, não existe recarga. Então, a gente tem que pensar e discutir muito em termos sociais exatamente essa questão de o que a gente quer fazer com essa água e qual é a água, o quanto de água nós vamos deixar para as gerações futuras. E, para isso, a gestão ela vai estar baseada em duas coisas: monitoramento contínuo de nível da água para ver se os níveis estão baixando, se o volume ou se o volume da caixa d'água está diminuindo, e saber quem está usando, como está usando e quanto está usando. No Brasil ainda existe uma cultura da informalidade bastante grande, que é importante a gente, de alguma forma, trabalhar para que isso não aconteça mais. E é importante a gente dizer que contar só com a chuva para recuperar o estoque de águas subterrâneas, não só no Guarani, mas em outras regiões, pode não ser a melhor estratégia de gestão. Olhar para o céu e pedir para São Pedro mandar chuva, tem algumas músicas que falam sobre isso, Pingo d'Água é uma delas, mas eu acho que não é a melhor, não é isso que vai resolver o nosso problema. Eu queria agradecer a presença de todos que aguentaram até agora, são 7h20. Peço para vocês seguirem a gente no Instagram, afinal de contas é lá que a vida hoje tem acontecido. Agradecer imensamente a Márcia e ao Zé Luiz pelo convite e pela oportunidade de falar para outras pessoas e talvez instigar algumas discussões dentro do grupo
Eu imagino que seja um grupo de discussão, instigar essas discussões sobre coisas que não estão facilmente disponíveis. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Didier. Muito obrigada mesmo. Acho que o grupo, apesar do horário, se manteve razoavelmente fiel, seguindo tudo que você estava dizendo. Não foi a ala mais das humanidades, foi o pessoal mais ligado à ciência que esteve aqui, mas de áreas muito diferentes. Então, eu queria abrir para um pouquinho de perguntas, sei lá, 2, 3. 4, 5, não tem problema. Não, é que tem um horário da Da Camila. sala. Tá. Exatamente. A Camila Mas está aberto, quem quiser, por favor, se manifestar. Aqui eu não estou vendo todo mundo. Não sei se alguém levantou a mão. Sim, Madeleine. a Madeleine, não é isso, Madeleine? Vamos em frente, Madeleine. Então, é uma pergunta muito básica, talvez, porque eu fico pensando, o aquífero fica abaixo do nível dos rios, Sim. aparentemente. E como que essa água do aquífero retorna para os rios? Basicamente, só nas áreas de afloramento, nas áreas Sim. onde as rochas estão expostas. Sim. Se a gente imaginar a topografia, vamos pensar, alguma coisa meio côncava assim. Então, Sim. a água que infiltra nessas porções, ela vai caminhar sempre para baixo e ela vai tender a encontrar os rios representariam o que a gente chama de nível de base. Então, uma base para onde essas águas vão descarregar, né? Basicamente é por gravidade. Uhum. É por gravidade. Então, fica mais no mesmo nível, esses rios e a água do aquífero no afloramento, é isso? Não, os rios, o nível, se a gente colocar uma régua, o nível do rio vai ser sempre mais baixo do que o nível da água dentro do aquífero. Porque eu preciso criar uma maneira da água deslocar, eu preciso dela se movimentar. Eu só tenho isso se eu tiver diferença de energia, uma água mais alta e uma água mais baixa, né? Perfeito, obrigada. Agora, outra perguntinha. É possível... Era uma só, hein? Não, por favor. Não, porque a gente tem as UGRHI, né? UGRIs, que eles chamam, que elas são baseadas elas têm controle sobre as bacias hidrográficas. E o aquífero ultrapassa o território dessas UGRIs, né? E atualmente ainda, até que ponto já existe uma coordenação entre as bacias, entre os comitês de bacias, com relação à proteção do aquífero Guarani, as águas do aquífero? Praticamente não existe. Não existe. Não, assim, é difícil um comitê que conversa com o seu vizinho sobre isso. Isso, assim, o exemplo que eu mostrei para vocês da UGRI 12, que é a região de Bebedouro, Barretos, todo lado de Olímpia, que é a UGRI, se eu não me engano, do Pardo. Pega São José do Rio Preto, acho que é o UGRI 17, se eu não me engano. 9 é o PCJ. Tá. E a articulação é muito complexa. Ainda não existe. A gente espera que com a mudança do DAE para o SP Águas, que essa gestão estadual passe a ser mais integrada. Mas não existe uma articulação formal assim entre os comitês de bacia ainda. Obrigada. É UGRI 15, Rio Preto. Rio Preto é 15, né? Você é de Rio Preto, né, Gustavo? Sou de Rio Preto. Então fica fácil de você lembrar. Parabéns pela apresentação. Queria que você compartilhasse ela por algum caminho aí. Eu não sei como é que a gente pode fazer. Eu posso mandar para você também. Está gravada. Está gravada. A Camila pode disponibilizar o link para quem solicitar. Com o tempo, provavelmente, se o Didier permitir,
vai ficar no site, mas por enquanto, quem solicitar está gravada, então sem problema. O que a gente vai pedir para o Didier é material de leitura para que o pessoal possa ter uma discussão interna e até se acessar, se você permitir acessar o Marcelo, para as dúvidas. Eu tô cheia de dúvidas. Né? Você falou, por exemplo, que os aquíferos da Amazônia estão super mal mapeados, é isso? Se sabe pouco de onde veio a água para as plantas, para onde vai, que para nós que estamos preocupados com a etnociência, etc., e a parte da mono e da policultura e tal, é um ponto central. Eu vejo que no aquífero Guarani você já tem mais ou menos um mapeamento bem estabelecido, da onde veio, para onde vai, quais são as cotas, onde está a água, quanto tempo faz que ela está lá, é uma questão de tempo e espaço e tal. Deve faltar muito, porque é um aquífero gigantesco e sem conexão entre as partes, aparentemente, né? Quer dizer, é um problema de política pública, eu entendo os advogados estudando isso, mas em lugares como a Amazônia, parece que a coisa ainda não caminhou. Como é que é isso? E quando isso vai ser feito? E quando vai ser integrada as várias... Né, o que a Madeleine perguntou, quando é que você vai ter um conjunto de políticas públicas? Porque isso é fundamental, eu acho, né, para o manejo das terras, como a gente estava estudando. Sem entender o manejo das águas, vai ser zero à esquerda, nós vamos ter milhões de problemas. Como é que está isso? Eu queria discutir mais, eu não sei, gente não vai ter tempo, mas... Não, mas é uma boa pergunta, porque basicamente, para a gente chegar a esse grau de conhecimento, que ainda tem um monte de dúvidas, a gente depende de acesso à informação. O que é o acesso à informação em subsuperfície? É perfuração. Por que a gente conhece muito do aquífero Guarani? Porque existem muitos poços e a gente consegue coletar essa informação, juntar tudo num banco de dados e passar para a fase de análise. Por que na Amazônia isso é mais complicado? Porque nós não temos poços, nós não temos gente estudando, ou gente morando, não é nem gente estudando, porque gente estudando tem bastante, mas nós não temos o acesso aos aquíferos, porque a gente não tem poço para falar assim, olha, aqui acontece assim ou ali acontece assado. Então, esse é o primeiro grande problema. Se a gente pensar na Amazônia em termos regionais, a bacia amazônica é um grande aquífero. Mas você tem algumas informações na região de Belém, Santarém, Manaus e depois lá na fronteira com a Colômbia e só. Nós temos muito pouca habitação, então tem pouco uso de água subterrânea. Então esse é o primeiro problema. Quando isso vai se resolver, eu espero que nunca. Porque se isso se resolver, nós vamos criar uma superpopulação na Amazônia com um desmatamento muito grande. O que precisa ser feito são estudos localizados para, a partir de pequenas porções ou pequenas regiões, como, por exemplo, o Projeto Ato, outros projetos que estão sendo desenvolvidos na Amazônia Central ou nas florestas nacionais, projetos dirigidos para entender o comportamento do ciclo hidrológico naquela região específica. E aí a gente vai poder entender a água subterrânea naquela região. E a partir do micro, construir uma visão macro. Aí eu acho que seria o caminho. Quanta gente está disposta a fazer isso? Eu não sei. Trabalhar na Amazônia, para quem já foi para lá, sabe que não é
É muito lindo, mas é muito complicado, assim, não é um lugar... Não é um passeio no parque, né? Não é Exatamente. um passeio no parque, assim, as condições são complicadas, você tem que se sujeitar à dificuldade, dormir em rede, pernilongo, bicho, etc. Não é trabalhar como trabalhar, é uma outra selva, não é uma selva de pedras, é uma selva... Mas para isso a gente precisa, primeiro, de gente que tenha esse propósito. Tem muitos bons pesquisadores na Amazônia, tem muito dinheiro vindo de fora, isso é uma realidade. Não é tanto quanto a gente necessita, mas existe esse recurso. E eu acho que é uma questão de fazer boa ciência. Quer dizer, falta de apoio não é. É talvez falta de braços. Eu acho que é falta de braços, assim. Eu não sei, eu acostumei a não reclamar de não ter dinheiro. Eu acostumei a ir buscar o dinheiro. Então, se eu tenho uma ideia, eu não posso dizer, eu não vou fazer isso porque eu não tenho apoio de agência A ou agência B. Então, eu vou bater na porta da agência A e da agência B até eles me darem o dinheiro. Acho que isso é uma coisa que muita gente às vezes se acomoda, porque eu dou bastante aula, então tá bom, assim, vou continuar com essa e fazer pesquisa na área de geociências. Os recursos são grandes, as coisas não são baratas, né? Então, acho que é um problema, é um defeito que eu tenho, né? De ver o desafio e falar, não, vou ter que arrumar algum jeito de fazer isso, então vamos fazer isso. Perfeito, bom saber que o pessoal, os geólogos das águas, estão indo atrás e estão batendo bumbo o suficiente, né? Preciso bater gente, mais, acho. Tem que bater mais, tenho certeza. Aí é falta de braço para bater o bumbo, talvez. Né? Eu queria... Tá bom, Márcia, diga. Eu queria fazer um comentário, né? Pensando acho que num dos slides finais, né? Não adianta chover que não vai resolver. Quer dizer, não só, né? Mas estava lembrando do arquiteto japonês que morreu, né? De um acidente aéreo hoje, que fala... Ontem? Foi ontem. Ele morreu foi hoje. À noite. Foi à noite? Bom, eu vi a notícia Acho que foi à hoje. noite, acho que foi à noite que estava escuro e tal. Mas, enfim, agora, né? E porque ele fala da cidade esponja, de regiões maiores esponja, planeta esponja e tal, né? Quer dizer, e aí essa esponja seria para absorver a água da chuva, né? Quer dizer, isso pode ajudar, mas não resolve, né? Como você bem colocou, porque tem outras questões que têm que ser resolvidas, restritas, né? Restringir uso, regular uso e etc. Restringir, eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que a gente tem engenharia suficiente. Tem um amigo meu que o Gustavo conhece bem, que ele falou uma vez para mim, e isso foi uma coisa que ficou bem marcada, que não existe água boa ou água ruim. Existe água. Então, eu acho que a questão mais importante é a gente não ser... Acho que uma palavra boa é preguiçoso, sabe? Pegar a melhor água para aquilo que a gente precisa Entendi. fazer, ao invés de pegar uma água que tem uma qualidade pior, mas que ela se adequa a esse uso. Eu acho que a gestão integrada hoje, ela tem que partir um pouco desse princípio de que, olha, não existe uma água, existe água. Essa água aqui, a água do Rio Tietê está poluída? Tá, porque a gente cuidou mal dela. O que que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa ver quem é que pode usar essa água, né? E como ela pode ser tratada para que ela se torne utilizável. Tem um caso bastante emblemático, eu não sei, Itu é uma cidade que vive sofrendo com falta d'água. Itu está a 20 quilômetros do Rio Tietê. Por que que eles não usam a água do Rio Tietê? Porque a água está poluída, daí vai custar muito caro para tratar, etc, etc. Bom,
Tem outra alternativa? Eles estão lá remediando com soluções paliativas, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa ótica de querer sempre usar a água mais pura em detrimento de usar uma água que está mais facilmente disponível do ponto de vista de quantidade, né? Ótimo. Acho que tem mais o Pedro, né? Quer falar. O Pedro, que tem uma pergunta. Vamos lá. Pedro, com a palavra. Observação, né? Está muito baixo o seu som. Muito baixo? Deixa eu ver se... não é uma pergunta, é mais uma observação. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Agora está legal. Está muito alto? Mas é o seguinte, um pouco o que a Ana pediu, né? Quer dizer, onde a gente encontra a informação que é suficientemente clara, precisa e, ao mesmo tempo, relativamente simples, né? Vou fazer uma propaganda do próprio Didier. Esse ano, né, saiu a segunda edição, foi esse ano ou ano passado? Eu me corrijo. Saiu a segunda edição do livro sobre o aquífero Guarani, chama Água Subterrânea, História da Terra e Consciência Ambiental, Metas para o Programa Aquífero Guarani. Deixa eu ver se dá para mostrar. Pegou lá. Está lá, está na mão dele também. Esse livro ele trata um pouco dessas questões que o Didier apresentou na palestra, porque ele tenta mostrar, digamos assim, qual é a noção de vulnerabilidade do aquífero que a gente pode ter em relação às áreas de recarga, né? Um dos autores é o próprio Didier, né? Foi organizado pelo Valtinho, né? O Walter Gonçalves, e eu acho que é uma leitura que vale a pena. Esse ano o livro ganhou o prêmio Jabuti, né? Acho que também vale a pena chamar a atenção, né? Então, uma sugestão aí que fica de leitura, mesmo para quem não é da área, digamos assim, ambiental, não é da área de geologia, eu acho que é um texto claro e preciso. Só complementando, infelizmente esse livro só tem um jeito de conseguir ele. Vou fazer uma outra propaganda. E eu recomendo essa viagem para vocês que estão em São Paulo. A gente fez esse livro em parceria com o Magma, que é um museu de mineralogia lá em Botucatu, no bairro Demétria. Ele é coordenado pela Berenice, que é uma advogada, é a melhor geóloga advogada que eu conheço, porque é uma pessoa sensacional. Ela tem um coração do tamanho do mundo, uma ativista super gente boa. E esse livro está à distribuição gratuita lá no museu, já com o selo do Prêmio Jabuti. Além da visita do museu, a região é lindíssima, tem toda a questão das cuestas, vale a pena tomar um café no Café da Cuesta lá em Pardinho, vale visitar o museu. O bairro da Demétria é um bairro bastante interessante, é um passeio muito, muito, muito legal. Pedro, muito obrigado pela propaganda. Super obrigada, obrigada mesmo. E que a gente pode fazer, quem não puder passar por Botucatu? Tem algum... Vamos tentar, porque assim, a gente... vou contar um pouco a história desse livro, né? A gente escreveu ele... O Celso Del Ré da Unicamp puxou isso, depois a gente resolveu fazer uma segunda edição. A primeira edição foi impressa pela editora da Unicamp, e a segunda a gente pegou dinheiro daqui e dali, de empresa de perfuração, cada um deu um pouquinho, e a gente conseguiu imprimir 8.000 exemplares. Desses, eu acho que foram 8.000. Hoje, eu sei que todos os que sobraram depois da distribuição estão lá em Botucatu com a Berenice. Eu mesmo só tenho um exemplar, que foi o que ficou comigo. E deixei um com a biblioteca lá da Unesp em Rio Claro. Ele ainda não tem em e-book. À venda, e-book, nada. Mas eu posso passar o PDF para vocês.
Eu acho que eu passo para a Márcia, eu passo para a Camila. E debate, isso, porque ele realmente é um texto bem simples. E um outro material que eu acho que é importante, já um pouco mais denso, mas que tem também algumas outras coisas que não foram abordadas aqui, a parte socioeconômica, é o relatório final do projeto, que está, se eu não me engano, ele está disponível no site da Ana. Eu vou tentar resgatar ele e também passo esse material para vocês. Ele é um pouco... Perfeito. Ele já tem 10 anos, mais de 10 anos, a gente terminou o projeto em 2009, nós 14 anos. Isso é outra coisa também, está sendo reavaliado, está em fase de construção um projeto Guarani 2, exatamente para responder as perguntas que não foram respondidas, né? Então, tem isso em tela, né? Perfeito. Então, ficamos no aguardo do material para lançar para o grupo de debate. E aí, se vocês nos permitirem, a gente faz contato, se for tendo mais dúvidas. Sim, eu acho que estou à disposição. Eu acho que o importante pode ser assim, que eu me enrole um pouco com as coisas, porque eu ando bem atarefado, mas eu procuro responder rapidamente as demandas, assim. Ótimo. A Márcia tem meu contato, a Camila tem meu contato. Ótimo. Acho que tranquilo, estou à E a disposição. gente agradece muito ao Pedro por estar aqui pacientemente aturando essas perguntas de neófitos, né? Pedro, sempre muito bem-vindo, obrigada a ele, a Natalina, e a todos, e em particular ao Didier, por tudo que ele apresentou de maravilhoso para a gente. Nossa, eu estava dizendo para eles que era um sonho meu de infância, eu imaginava um aquífero tipo assim, cavernas, viagem ao centro da Terra, eu misturava meus livros de aventura com a ideia do aquífero Guarani. Eram duas coisas que eu tinha na infância, Galápagos e o aquífero Guarani, que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Mas você já foi para Galápagos? Ah, já fui. Então pronto. Claro, primeira oportunidade, eu fui para lá. Você pode virar uma molécula d'água e entrar nas cavernas do aquífero. Nas cavernas, para poder ver essa infiltração. Depois de descobrir que os aquíferos amazônicos, a turma nem sabe direito o que tem lá, eu fico com o cabelo em pé só de imaginar. Mas, enfim, gente, olha, eu acho que nós tivemos um encontro maravilhoso. Muito bom mesmo, maravilhoso. Estou, assim, emocionada, viu? Muito bom mesmo. São coisas minhas de infância, lembrando dos canuns, das regiões onde os árabes estiveram na Idade Média, que eles cavaram canuns maravilhosos, né, na Itália, na Espanha, e que há 30, 40 anos atrás a turma deixou de usar, justamente porque eles perguntaram que conseguiram mapear e conseguiram descobrir que eles estavam bebendo água de onde não devia. Eu acho que é isso. Então, Didier, muito, muito obrigada. Estou, assim, acho que eu não vou dormir essa noite. Bom, eu fico contente de ter essa boa impressão. Não, mexeu muito com a gente. Muita oportunidade, e me coloco à disposição. O pessoal ficou te ouvindo até o último minuto. A gente que depois entrou e foi saindo gente, mas... Então, tirando umas duas pessoas super que eu sei obrigada. Muito respondido obrigada. Rápido e aceitado participar e apresentar. Isso. E foi um prazer te rever, né? Depois de tantos anos. 50 anos. Não precisa falar. Esse tipo de números é melhor omitir. Não, mas eu já fiz 25, então eu posso falar. Tá certo. Todos nós já fizemos 25 aqui. Já. Mas um prazer te ver. Prazer mesmo. Então é isso. Uma boa noite para todos e muito, muito obrigada, Didier. Tchau. Valeu, turma. Parabéns. Valeu. Camila, por favor, você tira